Você pode me falar a verdade. Abra o seu coração para o Dr. Dayan. Bom, você é daquelas pessoas que desconta tudo na comida, principalmente em doce. Você come doce para comemorar? Você come doce porque está triste? Me diz aí. Saiba de uma coisa, comer um doce não é o problema. O grande problema é sentir a necessidade dele sempre. E quando se fala em açúcar, eu coloco no mesmo balaio os carboidratos refinados, como pão, bolo, biscoito, porque tudo isso vira açúcar no nosso corpo. De acordo com os especialistas, o açúcar pode ser colocado no mesmo patamar que o cigarro quando o assunto é vício. E olha, comer açúcar em excesso provoca diabetes, além de afetar o seu cérebro. Então fica comigo até o final, que eu vou te dar algumas dicas para te ajudar a acabar com esse vício ou pelo menos diminuir bastante o consumo, tá bom? Não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal, clicar no sininho para ativar as notificações, deixar o teu like e mandar esse vídeo para todos os teus grupos de WhatsApp. Bom, tanto o açúcar na forma de doce como os carboidratos refinados são encarados como uma espécie de recompensa, tanto para as crianças como para os adultos. Quem nunca falou assim, vou comer uma fatia de torta ou de pizza porque eu mereço? E nesse merecimento todo, para cada conquista ou derrota, os ponteiros da balança vão avançando, não é verdade? Além disso, as pessoas têm mania de adoçar tudo, a começar pelo suco de fruta. Isso não é necessário, porque quando você bate uma fruta no liquidificador, há a liberação da frutose, que é o açúcar da fruta. E esse uso contínuo do açúcar vicia. E aqui vão algumas explicações. Primeiramente, tanto o açúcar como a cachaça, ou o álcool, têm a mesma origem, a cana-de-açúcar. Os dois são muito parecidos bioquimicamente e agem no cérebro. E como é que isso se dá? Como é que ele age no cérebro? O vício em açúcar é desenvolvido com o tempo porque ele provoca a liberação da dopamina, que é um neurotransmissor essencial desse circuito de recompensa que eu falei antes. O excesso de dopamina no organismo causa a sensação de prazer, que faz com que o indivíduo fique inclinado a experimentar a substância constantemente. Quanto mais dopamina liberada, mais dopamina o corpo precisa para que essa euforia seja experimentada, uma vez que ele cria uma resistência ao seu efeito. Todo hormônio produzido muito em grandes quantidades termina havendo a necessidade de você produzir mais. Além da dopamina, acontece a liberação de opiáceos. Esses opiáceos são fornecidos pelo açúcar, que também faz parte do circuito de recompensa do cérebro, o que leva a comportamentos compulsivos. Tanto o açúcar como as drogas ilícitas ativam áreas do nosso cérebro relacionadas ao prazer, à euforia. E você deve estar me perguntando, ok, Dayan, e se de repente eu cismar que eu não vou mais comer açúcar, como é que fica? Essa diminuição súbita pode levar ao cansaço e à fraqueza, o que pode fazer com que o organismo peça mais açúcar para repor a produção de energia. Esse ciclo também pesa para o vício em açúcar. Essa ingestão desenfreada pode trazer os seguintes efeitos a curto prazo, como por exemplo, dor de cabeça, enxaqueca, insônia, fadiga, erupções na pele e outros problemas de pele, irritação, nervosismo, ansiedade, tontura, fraqueza. Já os efeitos a longo prazo do vício em açúcar variam, podendo levar ao desenvolvimento de diabetes tipo 2, obesidade, doenças cardiovasculares, cáries e pode prejudicar até a aprendizagem. Apesar da glicose que está no açúcar ser um alimento importante para as células do cérebro, o excesso gera estresse oxidativo. E isso pode provocar desordens no sistema nervoso central, como distúrbios psiquiátricos, doenças neurodegenerativas e disfunções cognitivas, causando retardo no desempenho de memória e da aprendizagem, que são funções fundamentais desse sistema. A OMS vem tentando alertar para a diminuição da ingestão de açúcar desde 1989. Mas como reverter essa situação sem ficar refém do açúcar? Tem gente que é a favor de ações radicais, como fazer uma dieta detox, que envolve parar com o consumo imediatamente. Mas interromper a ingestão de açúcar desse jeito pode fazer com que aconteçam as recaídas e você desenvolva momentos de compulsão alimentar. Então o que eu sugiro é que você cuide primeiramente das suas emoções, da sua ansiedade e desligue aquela sensação de conforto e de carinho que você criou em relação ao açúcar lá na infância. Lembra quando a sua mãe ou seu pai falava, se comer tudo, ganha sobremesa? Ou se você estivesse doente, ganhava um doce para poder ser confortado? Então escreve nos comentários se você tinha alguma relação amorosa com a comida doce. Então assim, é preciso olhar para os alimentos como uma fonte de nutrientes que vão nos dar saúde e disposição. E não como um amigo, não como um namorado, não como uma mãe ou uma avó. É virar a chave, alimentar para se nutrir e não para ser uma recompensa emocional. A outra dica é, bateu aquela fissura por doce, vá beber pelo menos 2 copos d'água.
Ou se preferir, faça um chá, por exemplo, de casca da maçã com canela. Você vai ter o docinho da maçã e a canela, que é termogênica e também ajuda a tirar o açúcar do sangue. Você deve encontrar outra atividade que te dê prazer, como fazer exercício físico, passear com o cachorro, tocar um instrumento musical. A questão é distrair o seu cérebro, é enganá-lo. Isso com outra atividade prazerosa. Se você trabalha fora, pega trânsito, não fique muitas horas sem comer até chegar em casa, porque a fome, o estresse e o cansaço são grandes incentivadores para você não fazer uma refeição saudável. Claro, e se você tiver com fome, né? Então tenha sempre consigo algumas castanhas ou mesmo frutas, né? Você pode ter um pouquinho de abacate, que tem uma gordura saudável, que vai ajudar a te dar saciedade, ou ovo cozido. Dessa forma você não vai sentir a fome muito grande e não vai atacar o primeiro doce que você encontrar pela frente. Aumente o consumo de alimentos que melhoram a saúde da flora intestinal, como a aveia de preferência sem glúten, como os probióticos, como o kefir, rejuvelac de quinoa, por exemplo. Tudo isso aumenta a tua sensação de saciedade e contribui para a perda de peso, além de diminuir mais a vontade de você comer alimento mais doce. Fuja das bebidas industrializadas, porque elas têm uma grande quantidade de açúcar. E essa dica é chibata. Planeje e cozinhe o cardápio da semana. No nosso canal tem vídeos sobre marmitas saudáveis, usando proteínas, saladas como fonte de fibras e carboidratos de baixo índice de açúcar, como o aipim, né, que é a macaxeira, como a batata doce, o inhame. Vale a pena você conferir. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você clicar. Outra dica que eu dou é saber como anda a sua taxa de cromo no organismo. Cromo é um mineral essencial que você precisa ingerir e ele é encontrado nas carnes, nas leguminosas e nas oleaginosas. Estima-se que depois dos 45 anos, 50 anos, o seu aporte natural de cromo comece a cair. E se tem falta de cromo, toca uma sirene lá na parte do seu cérebro chamada hipotálamo. Esse alarme falso diz para o seu organismo que está faltando glicose e açúcar na sua corrente sanguínea. E por isso você precisa urgentemente renovar o seu estoque energético. É como se o combustível estivesse chegando ao fim. E aí você vai buscar um atalho e vai consumir rápido a maior quantidade de glicose que você puder. E mesmo que você esteja com o tanque cheio, lotado de glicose no sangue, mesmo que esteja fisiologicamente satisfeito e saciado, você continua tendo uma vontade incontrolável para ingerir mais açúcar e mais glicose. Mas quando você consome as fontes de cromo, esse alarme falso é desligado e, além disso, ele coloca a glicose para dentro da célula, diminuindo os riscos de desenvolver diabetes tipo 2, obesidade e doenças cardiovasculares. Além disso, o cromo tem sido utilizado como suplemento alimentar no meio esportivo, com a proposta de promover maior ganho de massa muscular e maior perda de gordura corporal. Por isso eu sempre indico o SB4 para ajudar no combate à compulsão alimentar, em especial por doce, por conta de todo o trabalho que o picolinato de cromo faz no seu organismo. E nesse suplemento, o picolinato de cromo vem acompanhado do psyllium, que é uma super fibra que dá saciedade e ajuda na limpeza do intestino. Vem acompanhado também do gengibre, que é uma raiz termogênica que ajuda a queimar as gorduras, e também vem acompanhado da laranja-moro, que ajuda a diminuir o tamanho das células de gordura. E para os diabéticos, a antocianina presente na laranja-moro é ainda capaz de aumentar o metabolismo do açúcar no seu sangue. E dessa forma melhora a sensibilidade à insulina, além de combater a retinopatia, que é um efeito colateral da diabetes e que pode levar à cegueira. E vocês sabiam que depois de 9 dias, o seu organismo começa a sentir a melhora com a retirada do açúcar? É claro que os primeiros dias de abstinência realmente é bem complicado. Você vai poder ficar irritada, deprimida, ansiosa, mas superados esses 9 dias, sua vida vai mudar. Para começar, os níveis de insulina ficam mais estáveis, a inflamação causada pelo açúcar diminui, assim como os inchaços, já que você não vai precisar reter mais líquido para diluir o açúcar no sangue. Se você não sabe, sempre que tem açúcar no sangue, o seu corpo dá um jeito de colocar mais água para dentro, para diluir. Passado mais um tempo sem açúcar, em torno de 1 mês, a sua imunidade vai melhorar, porque o açúcar atrapalha o enfrentamento das células de defesa em relação aos invasores. E 1 ano sem açúcar, a sua pele vai estar bem mais jovem, porque o excesso de açúcar faz com que a pele perca a elasticidade. Você, com 1 ano sem açúcar, você melhora até a saúde intestinal. Então, pessoal, para concluir, tudo é questão de equilíbrio. Bora cuidar das nossas emoções, consumir mais frutas e mais fibras. Vamos nos hidratar mais, mudar o modo como a gente vê os alimentos para não transformar o prazer de comer um doce em compulsão. E vamos aprender a fazer trocas. Você tem uma compulsão por comer alguma coisa doce? Coloca uma coisa doce mais saudável. Por exemplo, quer comer um doce mesmo? Troca por uma fruta.
Ou então está com compulsão por se alimentar, troca por um exercício físico, por uma saída, por um cinema. Faça trocas que você vai conseguir se livrar desse vício desgraçado do carboidrato, dos açúcares. Não se esquece de viver a vida com saúde, com paixão e com Deus no coração. Valeu, gente!